Então, vamos falar com o Senhor, sempre com o coração aberto, rasgado, feliz, grato, porque nós sabemos que isso é verdade, Ele nos ama. E nós estamos aqui por conta desse amor. Se nós nos amamos, é porque nós aprendemos com o Senhor, recebendo o amor dEle. Isso para mim é tão forte, tão motivador, encorajador. Nos faz sentir tão seguros. Deus é bom. Obrigada, Senhor. Que honra te conhecer, te servir, estar aqui, andar dos seus caminhos, mais uma vez pisar nesse altar. É uma honra cantar uma canção como essa. O Senhor nos dá esperança, nos dá força, nos dá alegria, nos dá ânimo, nos consola. Eu te amo, Senhor. Obrigada por tudo. Obrigada pela vida, pela salvação. Obrigada porque estamos aqui. Obrigada por todo o bem que o Senhor tem nos feito. Obrigada porque o Senhor é bom e a tua bondade dura para sempre, e nós a conhecemos. Obrigada. Obrigada, Senhor, porque nós recebemos esse amor. E a cada dia conseguimos nos firmar como pessoas livres exatamente por conta desse amor. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados, erros, o que nós falamos, pensamos, fizemos, que tenha te entristecido, nos perdoa. Passa do teu sangue sobre nós. Passa do teu sangue, Senhor, sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma, espírito. Passa do teu sangue sobre os pensamentos e sentimentos. Passa do teu sangue sobre a igreja, o nosso povo. Passa do teu sangue sobre cada templo, cada líder, o nosso povo em todo lugar, os que nos acompanham pela transmissão. Visita lares, famílias, as igrejas, que a palavra seja pregada com temor e responsabilidade, que nenhuma pessoa saia da mesma maneira desta reunião, mas que seja uma noite de transformações, de libertações, uma noite de decisões, Senhor, porque a gente sabe que tudo começa com uma decisão, a despeito de circunstâncias, condições, seja lá o que for, tudo começa com um passo de fé, em usar o que tem, em ousar, crer naquilo que o Senhor deixou tão claro para nós, na Tua Palavra. Quando nós cremos na Tua Palavra e simplesmente ousamos agir com base nesta fé, nossa vida toma um rumo completamente diferente. E que essa noite funcione dessa maneira para cada um de nós. Mudanças, transformações, que o sobrenatural aconteça aqui, para a glória do Teu nome. Nos cubra com Teu sangue, derrama graça, unção, poder. Que a unção do Senhor esteja sobre nós. Nos perdoa. Eu preciso de graça, eu preciso de unção, eu preciso da Tua bênção. Eu não tenho capacidade para estar aqui sem a unção que vem do alto. Toca os corações, que as mentes estejam abertas, os corações rasgados, e que a palavra entre e impacte. Que uma transformação, a transformação que acontece de dentro para fora, através de uma renovação mental, aconteça aqui hoje. Eu quebro laços e armadilhas contra nós, todo laço, toda armadilha, toda seta demoníaca,
todos os dardos demoníacos contra nós, eu quebro em nome de Jesus. Tudo que se levantou para roubar mentes, corações, para atrapalhar a reunião, eu quebro em nome de Jesus. Passa do teu sangue, põe anjos poderosos aqui, tem misericórdia de nós, assuma o controle da reunião, nos defenda, nos proteja, nos guarda, fala conosco. Eu entrego essa reunião nas tuas mãos, que tudo aconteça para a tua glória. E ao sairmos daqui, que possamos estar num nível muito mais alto, porque todos os dias nós temos a oportunidade de crescer um pouco mais. E a começar por mim, eu quero sair num outro nível dessa reunião. Muito obrigada. Te amamos, amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2020. Em Deus faremos proezas. E Ele pisará os nossos inimigos. Diga, eu creio nisso. Amém. Sentem-se, por gentileza. Graças a Deus. Muito bom. Deus é bom. E tudo que Ele faz é bom. Nós aprendemos na palavra que nós temos que usar o que nós temos. Quando o Senhor transformou a água em vinho, Ele usou a água. E nós vamos ver, quando Ele fez Adão, Ele fez do pó da terra. E Ele soprou. Então Ele usou água para operar o milagre. Ele usou o pó para fazer o homem. Ele usou o ar. Ele soprou o Espírito. E assim o homem se tornou alma vivente. E nós vamos ver na palavra de Deus o Senhor usando alguma coisa. É interessante, a semana passada eu ainda falei do Senhor cuspir no chão, fazer um barro e passar nos olhos do cego. Coisas tão interessantes, as formas de Deus trabalhar, que são múltiplas, de acordo com a palavra. Mas o ponto é, nós vemos o Senhor sempre usando algo que está ali. E a partir daquilo, algo acontece. Essas histórias aqui, elas ilustram bem aquilo que o Senhor espera, elas nos dão uma visão daquilo que Ele espera que cada um entenda e use, faça. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que tem em casa. A primeira coisa que eu vejo é um homem que era discípulo de profeta, que a mulher disse que temia Deus, mas que ele viveu com um tom de fé para o ministério, eu não sei para que outra área,
mas para a vida financeira e mesmo em relação à família, em amparar a família, nós não vemos isso. Porque o homem que era discípulo de profeta morreu e deixou a família numa condição de desespero. A mulher estava desesperada, exatamente porque ela estava prestes a perder os 2 filhos, os 2 filhos seriam levados como escravos em forma de pagamento de dívida. Então, ele morreu, deixou essa mulher desamparada, os filhos desamparados, numa condição de dívidas. Ele deixou dívidas. E não tinha estrutura nenhuma, essa família. Segurança nenhuma. Então, eu aprendo que se você não abrir a visão em relação à vida que o Senhor tem para cada um de nós, você vai focar uma coisa, não vai focar o todo, e muitas vezes eu vejo gente vivendo dessa maneira. Ele põe muita força numa área, 0 em outra, a vida é desequilibrada, exatamente por conta da mentalidade. Talvez esse homem não via necessidade nenhuma em dar uma estrutura para essa família, não buscou aprender a lidar com finanças, mas fez dívidas, não poucas, e não foram poucas porque a situação em que ele deixou a família foi uma situação grave. Não foi uma situaçãozinha qualquer, foi uma situação grave. E esse homem, a mulher dele disse que ele temia Deus. Eu acredito. Mas você vê que eu posso temer a Deus, amar a Deus, ter à minha disposição promessas e simplesmente não usar a minha fé naquela área. Às vezes tem gente que fala assim, essa área da minha vida não vai. Quando você pergunta para a pessoa, mas senhora, você crê? Você age a sua fé nessa área? Não. Ué, então você está reclamando o quê? Não tem sentido. Eu tenho uma área onde eu não coloco força. Eu não deposito a minha fé. E assim, nós somos ensinados na palavra de Deus que a nossa vida não pode ser uma vida desequilibrada. Mas todas as áreas da nossa vida devem estar caminhando e crescendo juntas. Eu preciso crer, eu não posso crer apenas no Deus que salva, mas no Deus que cura, no Deus que liberta, no Deus que abençoa em todas as áreas, que favorece. Está à minha disposição. Tudo está à minha disposição. Tudo é possível que crer. Mas eu preciso crer. Não adianta nada eu apresentar um problema, algo que não está caminhando, sendo que eu não busquei por isso e nem sequer me interessei em melhorar, porque não é só também buscar. Eu fui saber como é que faz. Esse homem, pelo jeito, nunca nem buscou pela vida financeira dele e nem buscou fazer a parte dele, aprender a respeito. Mas deixou dívidas e muitas que causaram transtornos pesados para a família. A essa mulher, desesperada, vai buscar ajuda.
E eu gosto tanto disso aqui, porque quando ela vai ao Eliseu pedir ajuda, o Eliseu joga para ela. Imediatamente ele jogou para ela: diga-me o que você tem em casa. Espera aí, o que você tem em casa? Porque muitas vezes as pessoas vão buscar ajuda com essa ideia de que a pessoa vai dar uma saída mágica para ela, ou mesmo vai dar a ela. Mas você vê que Deus não trabalha assim, Ele vai usar o que você tem. O próprio Senhor Jesus, e eu vou chegar lá, nas multiplicações, tanto na primeira como na segunda, o pão não caiu do céu e o peixe do nada, não. Ele usou o que tinha ali. Ele pegou o que tinha ali. Ou seja, não importa se é pouco, se é pequeno. O que eu tenho em casa? Essa pergunta tem que ecoar dentro de você. Porque certamente é a pergunta do Espírito Santo. O que você tem em casa? Diga-me o que você tem em casa. O que você tem em casa? Porque essa é uma tendência de não ver o que tem. Só vê o problema. Não valoriza o que tem. Não usa o que tem. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Quer dizer, para ela era nada. O que normalmente as pessoas falam: eu não tenho. Não tenho nada. Então, é justificável eu não agir, porque eu não tenho nada. Mas nós vamos ver na palavra de Deus que todo mundo tinha alguma coisa. Por menos, por menor, por pequenininho que fosse, tinha alguma coisa. E sempre foi usado aquela coisa. Foi através daquela coisa que coisas grandes aconteceram. Porque todas as transformações, as mudanças, elas vão começar quando eu tiro o meu foco desse nada e enxergo aquela coisa que para mim não vai servir, não vai fazer diferença nenhuma, e é ela que vai fazer. Mas as pessoas tendem a não valorizar. Veja que para ela isso era nada, porque ela disse que era nada, a não ser uma vasilha de azeite, que para ela não era nada. Mas foi exatamente esse nada, essa vasilha de azeite que ela chamou de nada, que mudou, quando ela depositou a fé naquilo, mudou o rumo da vida dela, e dos filhos também, da casa dela. Ó direção do Eliseu, então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Então, para aí, você tem um azeite, que é o mais importante. Agora você precisa de recipientes, você precisa de vasilhas. E você precisa de muitas. Ele deu esse detalhe que não pode esquecer. Não seja tímida, não seja comedida. Pega muita vasilha, muitas vasilhas. Depois entra em casa com seus filhos e fecha a porta. É uma coisa que vai acontecendo em família, vocês vão agir à fé lá. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, ela não questionou, eu amo isso.
Porque não tem nada mais difícil do que você estar falando para a pessoa, vai, usa o que você tem. Não, mas então, é isso, é difícil, não dá. Você não entendeu, eu só tenho um pouquinho de azeite, você não entendeu, só tenho uma vasilha de azeite. Não. Tem gente que nunca vai além. Porque toda vez que é dito para ela, vai e faça, ela questiona, ela põe um obstáculo, ela põe dificuldade. Não, você não entendeu, eu só tenho uma vasilha de azeite, meus filhos são para ser levados como escravos. Eu venho aqui pedir essa pergunta que eu tenho, quer que eu use esse azeite, o que eu vou fazer com isso? Ela creu na direção. Ela creu na palavra do homem de Deus. Você já parou para pensar? Se todas as pessoas que dizem ter um problema, simplesmente crescem na palavra e saíssem e fizessem exatamente o que foi orientado, sem conjecturar, sem questionar, sem racionalizar, simplesmente fossem lá e fizessem. Nós teríamos muito mais pessoas vivendo milagres, desfrutando da glória de Deus, avançando. Mas acontece que, quando é perguntado, o que você tem em casa? A pessoa até, não, mas o que eu tenho, o que eu sei fazer, não vira nada, não, o que eu vou fazer? São tantos questionamentos. Espera aí, resolvo o meu problema. Não, Eliseu não resolveu o problema. Ele não resolveu, ele não tinha que resolver coisa nenhuma, ele deu a ela uma direção. Não é alguém que vai vir aqui resolver. Dá alguma coisa para mim. Eu recebo uma direção, o que eu vou fazer com essa direção? Vou crer nela? E vou dar meus passos de fé? Ele deu a ela uma direção. Ela estava sem direção, ela não tinha visão, para ela aquilo realmente não era nada, e agora ele deu a ela uma luz, ele deu a ela a visão, ela só tinha que ir lá e fazer, e ela fez. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos, começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, então observe que ela viveu um milagre atrás do outro. Que cada vasilha cheia foi um milagre. Sendo que ela tinha uma vasilha de azeite. Como é que ela encheu com aquela vasilha tantos? Porque ela teve a fé de usar o que ela tinha. E quando você usa o que você tem, por menor que seja, por pouquinho que seja, você começa a ver a multiplicação. Você começa a viver milagres. Então você observa que ela foi, cada vasilha foi um milagre. E ela encheu várias vasilhas. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Você vê que o azeite só parou de correr quando as vasilhas acabaram. As pessoas só param de viver milagres quando elas param de usar a fé. É por isso que tem gente que continua com essa conversinha fiada de que a minha vida tem uma maldição, que eu vivo de altos e baixos. A maldição é exatamente esse comportamento. Se você vive de altos e baixos, é porque você tem o mesmo comportamento, nunca aprendeu com os erros. Você usa a fé numa área, não usa na outra, ou até usa naquela mesma área que você já usou outras vezes, teve vitória, mas depois, quando você tem um pequeno resultado, você para de usar a fé. Você não continua pegando mais vasilhas.
Porque enquanto tiver vasilhas, o azeite não vai parar de correr. Enquanto tiver vasilhas, enquanto você estiver agindo a fé naquilo que você tem, aquilo vai continuar crescendo, se multiplicando. Por que tem gente que parou de crescer? Ué, parou de usar a fé. Parou de agir a fé. Outro dia eu fiz um culto falando exatamente isso. Planta com a mão esquerda, colhe com a mão direita. Planta com a esquerda, colhe com a direita. Você nunca pode parar de plantar, porque aí você nunca para de colher. Não é um trabalho de um mês, 60 dias, é de uma vida. O tempo todo plantando e então tendo para colher, plantando, colhendo, plantando, colhendo, plantando, colhendo. Se você nunca para de plantar, nunca vai parar de colher. Eu tenho que ter sempre mais vasilhas para o azeite nunca parar de correr. E eu nunca paro de viver milagres. Não tem nada pior do que uma vida morna. Não tem nada pior. O morno o Senhor vomita. E tem gente que é morno em tudo. Ele é mediano. Ele vai até um ponto, mas ele nunca vai tudo que ele poderia ir. Ora, porque não tenho nada, não enxergo o que eu tenho como algo de valor. Consequentemente, eu não uso. Eu já limito ali. Ora eu ajo, mas por um tempo depois paro de agir. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Você vê que rendeu muito para ela. Porque não só aquilo daria condições para ela pagar todas as dívidas, que eram altas, como também condições dela viver do resto. Então, essa atitude de fé no que ela tinha, mudou radicalmente a vida dela, o rumo da vida dela. E como que as mudanças da vida dela e dos filhos começaram? Com aquilo que ela disse que não era nada. Não era nada. Não significava nada. Então, essa visão, essa mentalidade, é que impede as pessoas. Porque ela simplesmente, ou ela continua tratando aquilo que realmente ela poderia usar e viver a diferença como nada, ou ela até usa por um tempo, depois ela para. Tudo começa com uma semente. Você vai encontrar isso na palavra de Deus. Ele nos dá semente. Ele dá semente para quem semeia. Tudo começa com uma semente. Com alguma coisa. Você vai ter alguma coisa que você vai ter que lançar na terra. Você vai usar alguma coisa. Você vê aqui, Deus, ontem eu ainda li o que fala em 2 Coríntios 9, Deus nos dá a semente para quê? Para nós semearmos. Dá semente, a gente já sabe, para quem semeia. No final eu quero ler a parábola dos talentos, porque aquilo mostra exatamente como funcionam as coisas, o porquê que alguns vão e outros não vão. Você vê uma coisa tão clara e que um vitimista religioso, eu não entendo como pode uma pessoa que diz que já leu a palavra, já leu, ao ler a parábola dos talentos, não despertar. Porque foi simples. O Senhor deu
5 talentos para um, 2 para o outro e 1 para o outro. Os que multiplicaram, que é exatamente isso, tudo que vem nas nossas mãos, vem com essa visão e com essa unção de ser multiplicado. Aí um deles escondeu e disse que foi por medo. Perdeu. Foi chamado de servo negligente. E aí é interessante, você vê que é um capitalismo selvagem que se encontra ali. Agora tira tudo dele ali e dá para o que tem mais. Porque quem tem vai ter mais. Quem não tem, vai assim, se tiver alguma coisa, vai perder também. A palavra é muito clara. Eu tenho que usar o que eu tenho nas minhas mãos. Está nas minhas mãos, eu preciso usar. E essa frase ela é muito forte. Foste fiel no pouco, no muito eu te coloco. Se você não é fiel no pouco, você nunca vai ser fiel no muito e nunca vai ser colocado sobre o muito, porque você não foi fiel com o que você tem nas mãos. Você não usou nem o que você tem. Foste fiel no pouco, você usa o que você tem. Por menor, pouquinho que seja. Vai ter que usar. É usando o que você tem que você vai além. Atire o seu pão sobre as águas. E depois de muitos dias você tornará a encontrar. É a mesma coisa que planta, meu filho. E você vai colher. Planta. Se você plantar, se você jogar o pão sobre as águas, isso era o que, essa expressão em Eclesiastes, que Salomão colocou, é o que acontecia no Egito. Nas cheias, quando o rio Nilo enchia, eles jogavam as sementes. E quando as águas iam baixando, a ideia é que estava aquelas sementes soterradas, não ia virar nada, logo começava a brotar. E eles tinham a colheita. Quem fica observando o vento não plantará. E quem fica olhando para as nuvens não colherá. Porque se você olha para o vento, não planta. Se você olha para as nuvens, não colhe. É a mesma coisa. Se você não planta, você não colhe. E o que ele está dizendo aqui? Enquanto você focar a coisa errada, focar circunstâncias, focar condições, focar o momento perfeito, eu estou esperando o momento perfeito para fazer alguma coisa. Você não vai fazer nada nesta tua vida. Não, mas eu não posso fazer porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Começa com o que tem. Usa o que você tem. Investe no que você tem. Treina o que você tem. Usa o que você tem. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Isso para mim é tão assim, escuta, tem coisa que você quer. A explicação da explicação, Deus não vai te dar a explicação, Ele só está falando, vai. 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 Usa o que você tem, você está aí, você quer explicação, eu não estou compreendendo, tem um monte de coisa na minha vida que eu não compreendi, não estou compreendendo, e Deus fala comigo e Ele só fala, vai, se mova. Foi interessante, sábado eu vivi uma experiência fora do comum com Deus, eu estou orando a Deus por algumas coisas, e aí eu estou lá, levantei, fiz as coisas, não sei o que, de repente, Deus fala comigo algo sobre o meu foco.
que eu estava focando na coisa errada. Mas ele foi tão claro, tão específico, naquele eu entendi. Ele disse que eu estava focando a coisa errada. Eu estava olhando para a direção errada. Ali eu já, sim, meu coração disparou, eu já estava pronta para me movimentar, porque foi tão assim, eu tô com tudo na mão. Era o que Deus estava me mostrando, está tudo na mão, está tudo na mão. Só que o seu olhar está para a direção errada. Tira de lá e põe aqui, ó. Você só vai mudar o foco. Quantas vezes a gente dá uma pressão externa, quando na verdade Deus está nos orientando a dar uma pressão interna? Quantas vezes nós estamos olhando para uma direção e tentando consertar um negócio com uma pressão externa, quando Deus vem e diz assim para você, está errado. Você está tentando consertar, dá uma pressão interna. De que maneira? Coloca um tubarão na cola. Leva essa pessoa a desejar algo. Deixa ela ter uma visão e desejar isso desesperadamente. A pressão agora você jogou sobre ela. Que às vezes você está ali, ó, falando, meu filho, você tem que mudar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não sei o quê. Olha, tem que ser assim e tal. Você dá uma pressão externa. Quando você começa a perguntar para essa pessoa o que ela quer da vida dela, ou simplesmente deixa ela ver o progresso seu e dos outros. Acabou. Acabou. Vença. Eu vivo falando isso. Não vá perder tempo em justificar, em se chatear, em se ofender com isso e com aquilo. Até porque eu já falei, se você se ofende com alguma coisa, não é que você está ofendido com o outro, porque o outro falou isso e aquilo, mas porque é o que você sabe aqui dentro. E outra coisa, é nítido isso. Aqui mesmo na igreja, quando eu falo algo e a pessoa é livre, ela se diverte, ela se alegra, ela se enche, dentro dela explode. O escravo se ofende, se incomoda. Todo aquele que fica ofendido, ai, eu não concordo, porque eu não acho, porque eu acho, porque eu não sei. Ele é escravo. Tá lá, ele fica remoendo. O livre não. O livre se diverte. O livre, é comigo mesmo, eu estou dentro. O escravo não. Ele se ofende, ele se chateia. Toda vez que você se ofender com algo, não é o que o outro falou, é o que você sabe. E você pode procurar que a sua mente é uma mente escrava. Porque se aquilo também não te diz respeito, vai te ofender por quê? Por que vai te ofender? Se não dá para você pegar, você também não perde tempo com isso. Ou, no máximo que vai, você vai rir daquilo e vai deixar para lá. Aquilo nem te afeta, não muda nada na tua vida. Nada. Eu não me ofendo. Eu já me ofendi. Mas eu tinha uma mentalidade escrava. Eu já me ofendi. Mas eu não me ofendo. Por quê? Se alguma coisa me incomodar, eu sei que o problema não é aquela pessoa, o problema está em mim. O problema está em mim, eu que preciso tratar aquilo. E se uma pessoa fala uma coisa que pode parecer ofensivo, ou eu vou rir daquilo, ou não vou aproveitar, não vai virar nada, vai passar, porque não me diz respeito. Não foi importante. Mas uma mente escrava, ela se ofende, ela se incomoda.
ela fica remoendo. Por quê? O problema está aqui, a escravidão, ela tem medo, ela se incomoda, ela não consegue reagir, e aí é como se ela estivesse sendo não confrontada, mas afrontada. Tem gente que confunde confronto com afronta. Ela acha, está me afrontando. Não, está te confrontando. Muitas vezes é um confronto. Você precisa, eu preciso. Deus nos confronta. Mas a pessoa já recebe de uma outra maneira. Se ela é autocentrada, ela já quer me pegar, quer me ofender, quer me diminuir. Se discorda dela, está me rejeitando. Mas tudo por quê? Porque ela precisa se esvaziar, ela está muito cheia dela, ela olha só para ela, o mundo gira em torno dela. E aí, essa história a gente fala sempre que nós precisamos sair disso. Porque se a gente quer viver coisa grande, não vai ser cheios de nós mesmos, autocentrados, fazendo beicinho para cada situação. Ou nós somos resilientes, antifrágeis, ou nós não vamos viver coisas gloriosas fora do comum na nossa vida. Nós não vamos. Tem várias situações na Bíblia, várias, e eu vou usar muitas vezes, e eu vivo usando a do Senhor do Tanque de Betesda. Imagina se Jesus tivesse feito o contrário do que ele fez. Quando ele falou para o rapaz, o senhor que estava lá há 38 anos, você quer ser curado? E ele virou para Jesus e fala, ninguém me ajuda e tem sempre alguém que passa na minha frente. Se Jesus tivesse dito, rapaz, você tem razão. Realmente, essas pessoas são insensíveis. Bem que alguém podia ter vindo aqui te ajudar durante esse tempo. E depois, que custava diminuir o passo, deixar você passar. Não, você tem razão, rapaz, olha isso aí, olha, realmente. Aquele homem nunca teria sido curado, porque Jesus teria alimentado o vício dele. Vitimismo, autopiedade. O Senhor teria alimentado o vício dele. Mas Jesus virou para ele e falou, levanta, pega a tua maca e anda. Ele deixou bem claro, o problema é teu, a responsabilidade é tua, ninguém tem que vir aqui te ajudar, ninguém tem que diminuir o passo para você passar. Você levanta, você pega o teu problema, a tua maca. Não é alguém continuar carregando você na maca. Você carrega a tua maca. Nos dias de hoje, com a quantidade de vitimistas que tem aí, você imagina esse homem um insensível, pobre, coitado do aleijado. Mandou o homem levantar. Gritou com o homem, mandando ele levantar e carregar a maca dele. Me mandaram um vídeo, o Mu mandou para mim esse vídeo, de um cara, bem num lugar movimentado, passando muita gente, e com uma placa falando mal dos pobres. Mas você precisa ver o tanto que as pessoas atacaram o rapaz. Quem você pensa que é para falar do pobre? Você sabe o que é morar na rua? O que é ser pobre? E não sei o quê, não sei o quê. Mas assim, só faltaram bater no rapaz. Aí o rapaz trocou a placa e botou ajudem os pobres. Gente, mas é de chorar, de rir, a hipocrisia. O povo passava, era como se o homem fosse invisível. Era como se o homem fosse invisível. Eu falei, gente, olha como o negócio, isso é real.
Falou do pobre aos vitimistas. Agora, então, vamos ajudar os pobres. Não, não é comigo, não tem dinheiro. Dinheiro nem tempo eu não tenho, mas precisar de mim, porque tem gente que é assim. Tem gente que é assim. Dinheiro nem tempo eu não tenho, mas caso precise, eu posso fazer alguma coisa. Mas dinheiro nem tempo eu não tenho, tá? Nem dinheiro, nem tempo. Não falem dos pobres. Então, ajuda os pobres. Não, assim, sabe, eu penso que esse negócio de dar também, não é? Então, assim, sabe, não entra muito na minha... Dá licença. Agora, fala mal dos pobres. Onde já se viu você falar mal do pobre, que não sei o quê. Então, ajuda o pobre. Não quero saber, não é problema meu. Não é problema meu. Então, assim, nós fomos programados para sermos hipócritas, contraditórios. Quando eu paro e penso, a manipulação, se você acordar, se você já acordou, graças a Deus, se você ainda não acordou, acorda. O que a indústria farmacêutica faz? Cria todo tipo de situação para o povo ficar doente, para ela ficar mais rica, e o povo vai. Eu nunca vi, para onde você vai, só abre farmácia. Parece que é um negócio mais lucrativo da face da terra. Farmácia. A indústria alimentícia, vendendo. Na verdade, é assim, a indústria alimentícia vende essas coisas que estão assim, que causam os mais diversos problemas e vendem a ideia para a pessoa de que a vida dela vai só melhorar, vai adiantar, vai ficar melhor, comendo os processados, condimentados e com conservantes de tudo, aquela coisa errada. Aí o sujeito compra um negócio que acelera o tempo dele, a comida, e não sei o que, é só botar no forno, é só botar isso, aí tem que correr depois para a farmácia. É tanta manipulação de tudo quanto é lado. E as pessoas vão sendo levadas. Quando eu paro e vejo, se o povo não se encher da palavra, é manipulado, é a indústria do medo, essa mídia que se apresenta como da informação, da deformação. É a indústria do medo, que emburrece, que trava as pessoas. É um marxismo cultural. Essa ideia que foi incutida na cabeça das pessoas, desse humanismo, esse vitimismo, esse politicamente correto, e as pessoas vão sendo levadas. E elas acham, eu tenho minha opinião, eu tenho a minha cabeça, tem nada. Se você não tem a cabeça de Deus, você tem a cabeça de alguma coisa aí fora. Está aí fora. Se você não absorve a palavra, você está absorvendo alguma coisa. Ou você tem os pensamentos de Deus, faz uso da mente de Cristo, ou você pode ter certeza que você está pensando, os seus pensamentos vieram da cabeça de alguém, do próprio mal, porque o mundo jaz do maligno. E as pessoas não percebem. Elas vão sendo levadas numa cegueira, falando cada bobagem. Às vezes a gente vê gente falando cada bobagem, ali mesmo, na questão do tanque de Betesda, quando o homem catou a maca e era sábado, um bando de religiosos pararam o homem e diz: escuta, o que você está fazendo com essa maca aí, rapaz? Não é permitido andar com maca no sábado não, hein? Carregar maca no sábado. Os caras miseráveis nunca foram lá para perguntar para aquele aleijado se ele precisava de alguma coisa. E onde é que estava aquele homem?
Onde é que ele estava? Num lugar onde tinha gente igual a ele, pior que ele. E um monte de gente saiu daquela situação. E ele? Ninguém me ajuda, tem sempre alguém que passa na minha frente. Tem um monte de gente que está vencendo e ainda tem sempre alguém que ninguém me ajuda, minha vida é difícil, é uma luta, é uma batalha, só sabe falar de problema, disso e daquilo, por que não fala de fé? E religioso? Vai na onda de religioso. Eu não respondo religioso, religioso não me controla, não quero saber de religioso. Não tenho paciência com religioso, zero para religioso, e eu posso seguir isso muito bem, porque Jesus não teve um pingo de paciência com religioso, zero para religioso. Religioso só quer questionar, só quer apontar o dedo, só quer fazer perguntinha. Você prega 3 horas, ele quer pegar o pelo em cima do estrume, ele vai tentar pegar. Você tem que falar, meu filho, vai tomar banho na soda. E é bíblico, porque o religioso ele quer pegar. Na pandemia eu falei, tomar banho na soda. Ai, meu Deus, mas isso não é amor. Então vai ler a Bíblia. Não conhece a Bíblia? Está em Isaías 1 ou 2. Vai tomar banho na soda. Está escrito lá, vai ler. É bíblico, posso falar. Então, é uma conversa, você não pode deixar religioso te escravizar, te dominar. Quantas vezes a gente vê uma pessoa indo tão bem na fé, está livre, está indo bem, mas por que ela não continua naquele caminho? Vai parar para ouvir um religioso, eu acho, sabe, porque eu penso. O sujeito não tem frutos, é galho seco. E a pessoa muda o rumo da vida dela por causa de bobagens. Mas não tem conversa. Quantas vezes eu vi religioso tentar me controlar? Das mais diversas maneiras. Dizendo isso, dizendo aquilo, tentando contradizer. E eu falo, não tem conversa com religioso, não responda, até porque fé não se discute. Se não cabe na vida dela, cabe na minha. Se ela não crê, isso é um problema dela, não é meu. Fé é um trem individual. Seja feito conforme a sua fé. Ela não acredita, isso é um problema dela, não é meu. Queridos, quando eu estava com meu filho, com a epilepsia, se eu não tivesse confiado naquela convicção que o Espírito Santo tinha colocado em mim, eu tinha enlouquecido. Porque eu recebi pressão de tudo quanto era lado, para me fazer retroceder naquilo que eu li na Bíblia. Verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras fomos sarados. Era pressão de tudo quanto era lado. E eu tinha uma convicção dentro de mim. Por isso que quando Deus coloca um negócio dentro de você, você não pode deixar alguém tirar. Na verdade, se está lá dentro, ninguém vai tirar. Ninguém vai tirar. E pela misericórdia do Senhor eu resisti. E se o meu filho é uma pessoa totalmente normal, porque um dia eu resisti a despeito de tudo, sendo chamada de doida, de louca, que eu ia matar o menino, que eu ia, sabe terrorismo para me endoidar? Não, de jeito nenhum. E você tem, muitas vezes assim, o sujeito fala assim, ó, presta atenção, aqueles que te chamam de louco um dia,
Tem gente que fica falando nas suas costas, ou até fala, não, você está louca, e aquela lá está louca, ele está louca. Muito bem, aqui é a louca. É isso aí. Então paga o preço de você chamar de doido. Vamos ver o doido mais tarde. Eu falei com Deus. Eu creio na sua palavra. E a minha oração foi essa. Eu não mando ninguém fazer isso, porque isso é a fé individual. Mas eu fiz. Isso não é uma coisa que eu falo, olha, você vai e faz. Não, você tem que crer. É mediante a fé de cada pessoa. A última vez que ele deu a crise, porque quando eu resisti na fé, ele ainda voltou da crise. Era o meu teste de fé. E a última vez que ele deu a crise, eu segurei ele no colo, e em gritos, em lágrimas, numa mistura de revolta, com uma força que só podia vir do céu, eu falei com o capeta primeiro. Primeiro eu falei, capeta, você pode fazer o que você quiser, mas você já foi derrotado. Você não vai me fazer retroceder. E eu falei com Deus, o Senhor pode levar ele, mas o Senhor me deu ele saudável. Ou o Senhor cura, ou o Senhor leva, porque comigo ele vai ficar saudável, porque eu li na tua palavra que o Senhor levou sobre si as enfermidades. Eu quero o meu filho curado. Eu era novinha na fé, a pressão era demais, de tudo quanto é lado. Mas ali, aquela foi a última crise da vida dele. Nunca mais meu filho deu uma crise. E a criança está aqui. O Senhor Jesus. Ele é o Senhor. E quantas vezes eu contar essa história e outras mais, como do braço dele, eu sempre me emociono, porque eu sei, para viver um milagre, sabe um milagre? Um milagre. Ainda o médico do MU, que fala, tem o testemunho no meu canal, ele fala isso, que foi como é que ele fala, gente? Que foi uma vitória lutada, ele falou. Foi acho que foi essa expressão, eu lembro do lutada, foi realmente algo que foi lutado, e foi mesmo, foi resistindo. Então, às vezes, tudo ao seu redor quer mostrar o contrário, para você não agir. Você às vezes não entende, eu parei nesse versículo falando isso, assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, Criador de todas as coisas. Você crê na palavra e segue, planta de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Você tem que plantar. Planta com a mão esquerda, colhe com a direita. Não para de plantar, não deixa as mãos à toa. Planta de manhã à tarde. O que você tem em casa? Foi a pergunta de Eliseu. As circunstâncias, queridos, nem sempre serão favoráveis, de jeito nenhum. E isso não pode ser um impedimento para você agir, para eu agir. Nunca. Quem não planta, não colhe. Planta fé. Usa o que tem. Usa a fé naquilo que tem. Não jogue as suas oportunidades fora, olhando para o vento, para a nuvem. Porque isso aqui vai impedir você de viver uma vida plena, exatamente porque o foco está no lugar errado. E quando o foco está no lugar errado, você não vai. É porque você está acreditando naquilo, você crê na coisa errada, você vive a coisa errada. Eu sou o resultado daquilo que eu acredito, você é o resultado daquilo que você acredita. Se eu focalizo o alvo errado, eu não vou conseguir ver. Se eu olho para uma coisa e para mim aquilo não é nada, eu não vou usar aquilo.
A despeito de tudo, de absolutamente tudo, é preciso ter atitude. Hoje eu falei uma coisa para o meu treinador, que ele quer muito lidar com um negócio e tal. E aí ele estava me mostrando que a mãe dele veio de Okinawa, a mãe dele faz muito bem temaki, sushi, e tudo, e não sei o quê. E eles fizeram até um vídeo lá e tal. E eu falei para ele, e eles já lidam, tem um restaurante, a família, mas não explora. Eu falei para ele, escuta, presta atenção, vocês têm tudo na mão. Eu já falei isso num culto aqui. As empresas, elas trabalham uma causa, elas trabalham o intangível para atingir e vender o tangível. Eu já falei de empresas, quando você lembra, por exemplo, da Pedigree, você vai ver que eles não vendem ração, eles vendem cura para depressão, para solidão. Porque a mensagem que eles vendem ali, com os filmes que eles fazem, é exatamente esse. E, por fim, termina colocando a ração para o cachorrinho. O encontro daquela pessoa, com aquele cãozinho. Quando você vê do ombro, você já lembra qual é a causa. O que eles usam? Sujar faz bem. Então, eles tentam vender exatamente essa ideia, deixem as crianças brincarem, as crianças se sujarem, serem livres, e não sei o quê. E depois mostra lá, usando o detergente em pó e tal. Então, o que se usa, eu falei, vocês têm uma história linda, porque você não conta a história. Sua mãe que veio lá de Okinawa. Vocês podem fazer um filme tão bonito, contando a história de vocês. Tudo começa com a história. Eu acho que foi a Beatriz, que eles estão fazendo umas chambotas, que são uma delícia, e parece que é uma receita de família. São essas coisas bonitas que a pessoa vai buscar lá atrás. E pega aquela história, conta a história, mostra fazendo. Você vê, é uma coisa que tem tradição. Eu falei, meu filho, vocês têm tudo na mão, vocês já estão à frente, usa o que vocês têm. Todo mundo ama temaki, ama comida japonesa. Sua mãe está com o trem na raiz, meu filho, tem tradição. Ele depois não dava conta nem de me dar aula mais. Eu falei, como eu não pensei nisso? Eu falei, está vendo, vocês não pensam. A coisa está na mão. Eu me lembro de uma menina vendendo cerâmica. A avó dela começou com aquilo. E ela contou aquela história. Porque primeiro, você conta a sua história. Eu falei, a hora que você contar a história da sua família, da maneira como sua mãe chegou aqui, como tudo aconteceu, as pessoas já simpatizam com você. Porque ela já comprou a sua ideia, ela já foi emocionada, tocada pela sua história. Eu fico vendo as pessoas travadas por bobagens. Você tem uma história. A menina foi lá e contou a história de como a avó começou com as cerâmicas, que passou para a mãe e chegou nela, algo de família, tradicional, tem tradição. Aí conta a história, faz um filme, joga nas redes sociais, as pessoas se encantam com aquela história. E, na verdade, já quer a cerâmica por conta da história. Já quer o produto por conta daquela história. Quantas vezes a coisa está lá, está na cara. A pessoa tem uma história, conta a sua história. No reino de Deus, isso é tão incrível. Quando você dá o seu testemunho,
Você ajuda vidas. Na sua vida profissional. Quanta coisa que eu vejo gente querendo fazer e não faz, e fica lá travada. Sendo que ela tem história. Ela tem tanta coisa para mexer naquilo lá, que ela podia estar aproveitando. Eu falei para ele, meu filho, vocês estão desperdiçando uma coisa tão valorosa. A história de vocês é tão bonita. Vocês têm uma história, tem tradição. Vocês estão subutilizando. Aliás, nem utilizando, para falar a verdade. Uma perda. E eu vejo tanta gente. O que você tem em casa? Nada, só uma botija de azeite. Tenho nada. Tenho nada, ai, não sei, não tenho. E às vezes quando você chega perto, você vê tanta coisa. Tem tanta coisa lá. Que poderia estar sendo utilizado. Às vezes aquilo que a pessoa, que é o dom dela, é o talento dela, ela não usa. A história dela, ela não conta. Ela não utiliza, ela acha que não tem importância. Na hora, ele ficou assim, ele nem dava quando me dá aula. Como ele ficava, eu vi que ele ficou assim, como eu não pensei nisso? Eu não vi assim. Eu falei, está vendo? Ele falou, não, eu vou falar com a minha irmã, a gente tem... Eu falei, meu filho, vai logo, vocês já perderam muito tempo. Quantas pessoas que perdem tempo, porque é mais fácil reclamar, focar o problema, focar a dificuldade, dizer que não tem, que não sei o que fazer, do que simplesmente, quando você tira o olhar disso tudo, você dá condições para Deus te mostrar, olha aí, está do seu lado. Você pode fazer tanto com essa botija de azeite? Você pode fazer tanto com isso aí que você tem. Você tem o que você precisa, porque a Bíblia diz que tudo, com seu divino poder, nos deu tudo que diz respeito à vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Meus queridos, a quantidade de pessoas que desperdiçam aquilo que elas têm é muito grande. Por incredulidade, por cegueira, porque é mais fácil reclamar, se vitimizar. Não, se travam, ao invés de, tem tudo à disposição. Acontece, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Se você não tiver uma mente abundante, você tem que existir aqui dentro. Mentalidade abundante, próspera, rica, está ligada a uma mentalidade generosa, aberta, que se doa, grata. E quando isso está dentro de você, transborda. Você não fica preso em você, você leva adiante. Você quer agregar, você usa. Você acredita que aquilo vai fazer diferença, seu testemunho, sua história, o que você tem para oferecer. E é dessa maneira que as coisas vão crescendo, porque você começa a usar o que você tem, aquilo que está lá e que você não deu o valor. Você preferiu acreditar que o outro tinha mais que você, que era melhor que você, e não é. Muitas vezes o outro tem até bem menos, às vezes, capacidade para algumas coisas, só que ele agiu. Ele agiu, ele usou o que ele tem. Ele deu os passos de fé. Ele teve coragem para fazer o que aquele lá, o que o outro ali não teve. Por medo, o maior bloqueador é o medo. Medo, as pessoas têm medo. Medo do homem, medo de ser criticadas, medo, essa busca por aprovação, medo das opiniões, medo. Medo.
alguém falou alguma bobagem, ela agora já se sentiu, sabe, intimidada. Medo. Há medo de não dar certo, há medo de fracassar, medo de não sair daqui. Não. Sendo que a Bíblia, o Senhor nos deu um espírito de coragem, e está o tempo todo nos impulsionando a avançar, a agir a fé, a crer, a ter convicção de fé naquilo e dizer, Deus vai me honrar. Como é que a vida da outra, um pouco de azeite? O que você tem em casa? Um pouco de azeite, um pouco de farinha e azeite na botija. É maravilhoso quando nós lemos isso aqui, ó. Vai imediatamente para a cidade Sarepta de Sidom e fique lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Olha que coisa interessante. Era a viúva que ia dar comida para ele, não é ele que ia levar uma cesta para a mulher, ajudar alguma coisa. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou, pode trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que eu não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Não tenho. Para ela isso aqui não era nada, porque olha aqui, ó, estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa, preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Olha a mentalidade dessa mulher. Eu tenho um tiquinho de farinha com um pouquinho de azeite, que eu vou fazer um bolinho, comer e morrer. Esse é o nosso fim. Essa era a mentalidade dessa mulher, para ela e para o filho dela. Aí, olha aqui, olha aqui. Olha como a vida dessa mulher mudou. Quando o homem de Deus lançou a fé nela. Porque primeiro você dá. Você usar aquilo que está nas suas mãos. Você vai lá e pega aquilo que você trata, que você acha que não é nada, e você usa como semente na sua vida. Você planta. Você dá. Você age a fé naquilo. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo. Não precisa ter medo. Vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. Depois faça algo para você e para o seu filho. Ela podia ter se vitimizado, esperneado, dito seu explorador de viúva e de menino. Está explorando a mim que sou uma pobre viúva com meu filho. Alguém podia ter aparecido e dito quem seu marmanjão está aí explorando a pobre viúva com o filhinho. Ela podia também ter dito como é que eu vou fazer para você, e depois está dizendo que depois que eu fizer para você eu faço para mim, mas se eu fizer para você não sobra para mim. Acabei de dizer que só tem um tiquinho para fazer para mim, para meu filho para a gente morrer. Você vê, as pessoas perdem. Se você abrir a mente, você vai entender. As pessoas perdem. Você está falando com elas, elas ainda estão argumentando, ao invés de calar, ir lá e fazer. Elas estão argumentando. Pois a mulher, ou mulher, que coisa maravilhosa. Pois assim, ele termina, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na panela não se acabará, o azeite da botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi, olha, e fez conforme Elias lhe dissera. Mulher não questionou. Mulher bebeu do Espírito. A mulher creu. E aconteceu quando a mulher, e ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. Esse aqui é o problema de muita gente. Porque ele vem no culto, ele ouve a palavra, mas quando ele sai, ele não faz conforme ele foi orientado. Ele acabou de receber a palavra, ele é capaz de vir, então, não sei o que eu faço, o que você tem em casa?
Não, mas é que o meu problema, quer dizer, com ela sempre é diferente. Não, não é. É com todo mundo, é a mesma coisa. Esquece. Usa a fé no que você tem. Você vai e usa a fé. Você recebeu uma direção de Deus, vai lá e põe a fé em prática. E você vê aquilo fluir. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E o que aconteceu? Aconteceu o que a palavra tinha dito que ia acontecer. Ele disse, faz assim que vai acontecer assim. Aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e para a sua família. Ia dar para comer dois iam comer e morrer. Agora come Elias, come a mulher e a família inteira. Ela fala, a família não era só o filho, devia ter mais gente lá. Pois a farinha na panela, na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. O homem de Deus liberou uma palavra. E a mulher creu. E essa mulher não era de Israel. Essa mulher não era. Ela tinha outros deuses, mas naquele momento, tanto que ela diz, o Senhor o teu Deus, não é o meu Deus. Mas ela creu. E quando ela creu e agiu, tudo aquilo mudou. Eu disse, 5 pães e 2 peixinhos. Eles lhe disseram, tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixinhos. Ó, tudo que temos, é só isso. O que vai fazer? O que faz? Eu só peguei esse pedaço aqui, mais esses 2 que eu vou terminar de ler, porque eles estavam questionando, não temos nada aqui. A gente só tem isso aqui. Jesus falou, me dá aí. Mandou o povo sentar. Todos comeram, ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Se observa aqui, que sempre foi usado algo, por menor ou pouco que fosse. É isso que o Senhor espera de nós, essa capacidade de usarmos a fé naquilo que temos. O que você tem em casa? Eu comecei com essa pergunta, eu vou continuar com essa pergunta. O que está aí que você não está usando? A mentalidade de que sempre nós precisamos de muito, tudo perfeito, condições favoráveis, está completamente errado. Não é assim. Porque está tudo certo, então isso eu não preciso de Deus. Está tudo certo, ué. É nas circunstâncias mais difíceis, escassas, é que se vê a glória de Deus. O que Jonatas falou? Deus pode dar vitória com muitos ou com poucos, ainda que a gente tenha poucos aqui. Com 300 homens, aliás, o exército tinha 32.000, o Senhor reduziu para 300. Exatamente para ficar evidente que foi Ele quem deu a vitória. Com 300 homens, Gideão venceu aquela guerra. Semana passada eu falei com a fé, uma funda e uma pedra, Davi derrubou Golias. Percebi que até mesmo a perfeição tem limite, mas não há limite para o teu mandamento. Se está escrito, não há limite. Quem limita? Somos nós. À medida que nós vamos lendo as Escrituras, nós vemos que somos nós que limitamos a Deus. Porque muitas vezes Deus está falando, vai com o que você tem, dá os passos de fé, vai molhando os pés que as águas se dividirão, vamos, haja fé. E a pessoa está lá, olhando para as condições, para o que tem, para o que não tem, para as circunstâncias. Jamais nós podemos deixar de agir por causa dessa mentalidade de que eu não tenho o que é preciso. Você tem tudo que é preciso. Tudo para viver
coisas incríveis. Você tem o que é preciso para fazer o que é necessário. Apenas aqui, ó, o que nós estamos aprendendo. Precisa crer nisso e agir. Você vê que a Bíblia fala muito de despertar, levantar, andar, mova-se. O tempo todo se encontra isso. A palavra dizendo, levanta. Apenas levante. Abra sua mente. A palavra, ela é simples. Nós que complicamos. Não limite a Deus com essa mentalidade. Uma mentalidade pequena. De que eu não tenho o que eu preciso para fazer tal coisa. Você tem. Use o que você tem. Plante. Usa aí. Vai lá. Derrama nessa boa terra. E você vai ver o crescimento, os avanços que vão acontecer. Nós vamos nos livrar dessa mentalidade escrava, escassa, a mentalidade do não posso, não consigo, não tenho o suficiente, não tenho nada. Os discípulos responderam, onde poderíamos encontrar? Isso na segunda multiplicação. Os caras já tinham visto Jesus fazer a primeira. Mas a incredulidade estava lá. Tem gente que já viu Deus agir nas circunstâncias mais difíceis e ainda tem o mesmo comportamento. Como? Onde poderemos encontrar neste lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Jesus só perguntou, quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles, e alguns peixinhos. E aí a história a gente já sabe. Jesus mandou o povo sentar e começou a cortar. Sobraram 7 cestos, mais de 4.000 pessoas foram alimentadas, e o que eu mais encanto, que na primeira multiplicação tinha menos pães e peixes, e alimentou mais gente. Na segunda multiplicação tinha mais pães, mais peixes e mais pães, e alimentou menos gente. Então, assim, desde quando que o Senhor está restrito ao que tem ou não tem? Se tem muitos, se tem poucos, não é problema para Ele. Apenas eu tenho que crer e usar aquilo que eu tenho. Está aqui, ó. Apenas creia que com pouco, sendo usado, você faz muito. O que é que eu tenho que fazer? Usar corajosamente o que está nas minhas mãos. Corajosamente. Sair do lugar em que eu estou agora e começar a caminhar. Pequenos passos, não esqueçam disso. Eu falei bastante sobre isso semana passada. Pequenos passos já começam a te levar para grandes resultados. Cada pequeno avanço já vai servir de motivação para você ter avanços ainda maiores. Mas tem que dar aquele pequeno passo. E a cada passo, você vai tendo mais um resultado, mais daqui a pouco você vê o tamanho do resultado. Não se intimide com nada, com opiniões, com dificuldades, com problemas que surgem. Amplie a sua mente. Fala, ampliar a mente. Fala comigo. Tenho que parar de complicar. Chega de complicações. Eu vou simplificar. Chega de desculpas. Chega de colocar obstáculos. Chega de dizer que não dá. Por N motivos. Chega. Não importa o quê. Fala comigo, chega de insegurança. Isso, pega tudo que você tem recebido, o que está nas suas mãos, e apenas use. Levanta e anda. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero que você se levante, eu quero ler essa última passagem que eu falei dos talentos, para você refletir e nós orarmos. Olha isso aqui, preste bem atenção nisso aqui. E também será como um homem que ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes
os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu, imediatamente aplicou-os e ganhou mais 5. Você vê, a atitude, ele pegou com a visão, multiplicar. Com a visão, multiplicar. Como que multiplica? Usando. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1, saiu, cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Eu o porei sobre muito. Porque você foi capaz de usar o que eu botei nas suas mãos. E multiplicar. Vem e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Você usou o que você tinha. Vem e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia, desculpas, que o senhor é um homem severo e colhe onde não plantou e junto onde não semeou. Foi a desculpa dele. Foi a desculpa dele. Por isso tive medo. O que me bloqueou então? Foi o medo. Fiquei com medo. Fiquei com medo de errar, dar errado. Fiquei com medo. Saí e escondi o seu talento do chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Chamou o homem que não multiplicou, que não usou o que ele tinha, que escondeu com a desculpa de que o homem era severo, de que ele ficou com medo. Você vê, medo, sempre tem um medo. Então estou com medo, estou com medo. Mas Deus não nos deu um espírito de medo, mas de coragem. E isso não é desculpa para você não agir. Deus não vai aceitar. Você tem que romper. Medo de tomar uma atitude, de tomar uma decisão. Medo de se posicionar. Medo de dizer não para coisas que você precisa dizer. Medo de dar passos de fé. Não. Não. Está aqui, ó. O Senhor disse, o Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Perguntou para ele. Então você devia ter confiança. Se essa é a sua justificativa, né? Ele está fazendo a pergunta, já que você usou isso como justificativa, então eu jogo para você. Então, se você sabia disso, se foi assim que você pensou, então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, eu recebesse de volta com juros. Então você devia ter ido encontrar outro meio, rapaz. Olha o que ele disse: tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Tirem. Deus não faz acepção de pessoas, mas não existe esse negócio de igualdade, não. Não existe isso. Está aqui, ó, para cada um, ele deu uma quantidade de acordo com a capacidade. E quando esse sujeito, porque o sujeito quer ser tratado do mesmo jeito que o outro plantou, o outro pegou os 5, multiplicou. Ele ficou com 1 e ainda escondeu. Você entendeu? E aí a pessoa não se posiciona. E prefere se colocar como uma vítima. E apresentar desculpas e justificativas para não fazer o que é preciso. Não.
Tirem o talento dele. Quem contou isso aqui foi Jesus, quem falou isso aqui. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado. Porque o sujeito, ele está usando o que está na mão dele. E terá em grande quantidade. Porque ninguém foi chamado para ser improdutivo. Ninguém. Na verdade, nós já nascemos ricos de toda a glória e o poder de Deus. Mas ao longo da nossa vida, na nossa criação, nossos pais, na criação, eles foram passando para nós o que os pais deles passaram e foram nos travando das mais diversas maneiras. E cada um cresceu com algum tipo de trava. Com aquela mentalidade escassa, que não merece, que não pode, que não consegue, que não é para ele, que a sina dele, o destino dele, vivia uma vida sem avanços, que uns têm sorte, outros têm azar, que não é para mim é mais difícil, para mim é mais complicado. Isso não é bíblico. Isso não está na palavra de Deus. Aí vem para a fé, ainda tem religioso que quer incutir na cabeça dos outros. A mesma coisa. Não pode ter uma vida melhor, não pode ter isso, não pode buscar por isso, não pode buscar por aquilo. Jesus mandou pedir, buscar. E aí quando você está ensinando o sujeito para ele poder se livrar daqueles bloqueios, daquelas travas, a pessoa fica até dependendo do que está lá dentro, da mentalidade dela, do nível de escravidão, ela fica com raiva de você. Ela fica com raiva de você. Porque não está dentro dela, ela não pode estar dentro de você. Não cabe na vida dela. Então não pode caber na vida de ninguém. E aí a pessoa vai vivendo aquela vida escrava, escassa. E Jesus falou: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Mas se você não tiver abundância aqui, você nunca vai ter aqui. Se você tiver essa mentalidade aqui, ó, pequena, negligente, você não vai fazer nada com o que está nas suas mãos. Você pega a única coisa que você tem e ainda enterra. Não usa. O outro não. O outro pegou. Os 5 transformou em 10. O outro pegou 2 e transformou em 4. Pois quem tem, mais será dado. E terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Porque ele não faz o que ele tem. Daqui a pouco, até aquele pouco que ele tinha, já perdeu. Porque se você não cresce, você tem que ter estabilidade emocional, mas estabilidade na vida, isso não existe, viu? Tem gente que vive aí, em busca dessa suposta estabilidade. Se você não está crescendo, você está retrocedendo. Isso você pode ter certeza na sua vida. Em tudo. Se você não está avançando, você está retrocedendo. Que essa história de que, não, agora eu estou seguro. Não existe. Ou você está avançando, ou você está retrocedendo. E isso é muito sério. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Coloca a mão no coração. Quais as decisões que nós vamos tomar hoje? Que já tomamos, na verdade, à medida que nós fomos ouvindo a palavra. Quais as decisões que você já tomou aí na sua vida? Levanta e anda, desperta, faça
aquilo que o Espírito Santo tem te impulsionado a fazer. Passa por cima de qualquer coisa, enfrenta, dá os passos de fé, ousa na fé, haja a sua fé naquilo que você tem. É isso que Deus está falando. Você não tem mais que esperar. Você tem que agir. Eu estou esperando o quê? Enquanto espera, tantas outras coisas, vai agindo com o que você tem, vai se movendo com o que está nas suas mãos, vai crescendo. Em nome de Jesus. São decisões que nós temos que tomar. Reclamar não é a saída. Se vitimizar, muito menos. Ficar aí arrumando desculpas, contando historinhas. Nada disso vai alavancar a sua vida. Ficar aí remoendo, amargurada, com inveja, se sentindo mal compreendido. Não, isso não ajuda, isso não nos alavanca. Parada esperando o que alguém vai me dar, o que vão fazer por mim. Não, o que você vai fazer pelo reino, pelas pessoas. Que nós, qual o próximo passo de fé que eu vou dar? É isso que o Senhor deixa muito claro para nós. Sabe, é tão claro, quando você tem uma mentalidade abundante, você tem uma mentalidade doadora, é porque você tem uma mentalidade próspera. Você vai longe. Você acredita que através da sua fé, daquilo que está nas suas mãos, você vai longe. Mas quando você tem uma mente escrava, escassa, você já vai pensar: por que não me dão? Por que não fazem por mim? O que vão fazer por mim? Você já vai olhar como que alguém é obrigado a te dar alguma coisa, fazer alguma coisa por você. Não! Essa é uma mentalidade que te mantém num lugar infeliz, cheio de frustrações. Você não pode pensar assim, querer que as coisas venham da mão de alguém. Não! Você tem condições, tem poder, tem unção, tem a bênção de Deus para avançar, para conquistar, para alavancar, para produzir frutos. Se alguém pode, você pode. Em nome de Jesus. Você não pode aceitar ficar aí, igual o senhor do tanque de Betesda. Se ninguém me ajudar e diminuir o passo para eu passar, eu nunca vou viver o meu milagre. Ficou 38 anos lá. Quando que ele viveu o milagre? Quando Jesus disse: levanta, pega a tua maca e anda. Você é responsável. Você levanta, ninguém tem que vir aqui te ajudar, ninguém tem que te carregar, ninguém tem que diminuir o passo para você passar. Você levanta, você pega a maca, você anda. Você tem que acreditar no que a palavra está dizendo. A mulher chega para Eliseu: minha situação está feia, estou para perder meus filhos. O que você tem em casa? Eu amo isso. Ela jogou o problema para ele, ele jogou para ela. O que você tem em casa? Ela disse: eu tenho um problema, estou para perder meus filhos.
que você tem em casa? Porque vai ser com o que você tem que a sua vida vai mudar. Usando o que você tem que a sua vida vai mudar. Usando o que você tem. Para de buscar atalhos. Para de cortar processos. Para de esperar de alguém. Para de olhar para você como se você fosse incapaz. Eu sou incapaz de fazer algo grande. Muito pelo contrário. Com Deus você pode fazer algo tão grande, coisas tão grandes, ir tão longe, mais do que você jamais imaginou. Mas você tem que crer nisso. Mas bispa, eu não tenho. O que você tem em casa? Bispa, mas é muito pouco. Usa esse pouco. Usa esse pouco. Vai dando os passos de fé. 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 Apenas creia. Um momento é só um momento, e quando você não se prende ao momento e simplesmente continua dando passos de fé e usando o que você tem, a hora que você vê, você caminhou tanto, os resultados são tão grandes, você já foi tão longe, que parece inacreditável. Pode acreditar, Deus está te mandando uma mensagem estrondosa. Saia do barco, vai molhar os pés. Eu penso que Deus está falando para alguns, igual falou para Moisés: porque clamas a mim, manda o povo marchar, marche, estende a vara no mar e as águas se dividirão. Ô Eliseu, eu tenho um problema isso aqui, o que é que você tem em casa? Porque você vai usar o que você tem em casa. Aí a mulher lá, a viúva do Elias: vou fazer o bolinho, comer com meu filho e vou morrer. Não, você vai fazer para mim primeiro, porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não vai acabar, nem o azeite na botija, e vai render até a seca acabar. Em nome de Jesus, você se levanta nesse momento com toda a força e toma decisões. Você já entendeu o que Deus quer de você? Nosso propósito é servir, nossa identidade é dominar, é governar, e não sermos governados por nada, dominados por nada. Prosperar é crescer sem cessar. Prosperidade começa dentro de você, e as coisas acontecem duas vezes, uma dentro, outra fora. Primeiro tem que existir dentro de nós. Se você quer ir longe, é dando, é transbordando, e quanto mais você se doa, você transborda, mais você cresce. Porque a Bíblia diz: dai, e ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, é o que vai voltar. Quando a gente entende esses princípios e colocamos em ação, a nossa vida explode. A nossa vida explode. Atitude de fé, passos de fé. E não tem erro. Deus nos honra. Dá passos de fé. Quais as decisões que você já tomou aí, e que você vai sair por aquela porta agorinha mesmo, uma outra pessoa, uma outra visão, uma outra mentalidade. Deus vem falando sobre isso, e Ele torna a falar: é para ampliar a tenda, mas tem que firmar bem as estacas. Amplia a tenda.
A mensagem continua a mesma. É para ampliar, é para plantar, é para avançar. E alguns já estão atrasados. Exatamente porque fica aí, olhando para as circunstâncias e não usam o que tem. O que você tem em casa? Toca profundamente, Espírito Santo. Faça uma revolução aqui. Tudo que estava travando a vida dela, bloqueando, impedindo essa pessoa de romper, de ir além, que cai por terra agora, para sempre, que ela seja livre, completamente livre, e que ela se levante com uma força tão grande, para viver a sua glória, através da ação da fé, dando passos de fé. A sua palavra fala que é de glória em glória, é de força em força, é de fé em fé, é de graça em graça, é de favor em favor, está escrito, é de fé em fé, Senhor. É sempre avançando, é caminhando para atingir a estatura do varão perfeito, é correndo a carreira que foi proposta, é deixando aquilo que se foi e prosseguindo para o alvo. Tem que ter um alvo. Tudo podemos no Senhor que nos fortalece. O Senhor só espera que sejamos capazes de crer na sua palavra, de crer completamente, totalmente, e nos jogarmos corajosamente. Senhor, que cada um se levante agora com decisões firmes para ampliar a tenda, firmar as estacas, sair do barco, andar sobre as águas, usar o que tem, ousar corajosamente, não parar de deitar o azeite, dar primeiro, transbordar sem medo, não enterrar o que o Senhor colocou nas mãos. Oh Deus, que mentes sejam abertas, ampliadas, libertas da cegueira, da escassez, de uma mentalidade escrava. Tira a cegueira, tira essas travas, Senhor. Liberta agora, e que um povo forte, corajoso, destemido, ousado, se levante e avance sem nenhum temor. Faça uma grande obra aqui nessa segunda-feira, e que ela não saia a mesma pessoa, porque o que ela precisa ela já tem. Ela só tem que crer nisso, não ter medo de agir, de ousar, e começar a dar pequenos passos que ela der, ela já vai começar a ver resultados diferentes na vida dela. Usar o que ela tem, dar o que ela tem, plantar, sem cessar, com a mão, planta com a mão esquerda e colhe com a direita, nunca para de plantar e consequentemente nunca para de colher. Ah, Senhor, que ela tenha uma outra visão, que ela saia daqui livre, não seja mais dominada pelas emoções dela, nem controlada por religiosidade, que ela não seja nunca mais parada por medo de alguma coisa, que ela simplesmente creia, Senhor, que ela dê lugar a essa mudança, essa expansão mental, essa renovação mental, e obedeça a sua palavra, porque todas essas pessoas que obedeceram a sua palavra, fizeram conforme foram orientadas, dirigidas, elas foram poderosamente abençoadas. Mas tudo depende de nós, de crermos e agirmos
a nossa fé, porque a fé sem obras é morta. É crer e agir a fé, deixar o passado, o amanhã não nos pertence, não nos distrairmos com coisas que estão acontecendo aqui, mas seguirmos em frente, corajosamente, rumo a todas as conquistas, vitórias, promessas que estão aí à nossa disposição. Continue falando, continue tocando, dá ideias novas, projetos novos, amplie as mentes, e que saia daqui um povo ousado, um povo que não se curva, um povo que não baixa a cabeça, um povo que não é controlado, um povo que vive, Senhor, e faz uso da sua mente, que é dirigido por Ti, Espírito Santo. Um povo que pensa, mas pensa como o Senhor, pensa os seus pensamentos. Um povo que é guiado inteiramente pela sua palavra. Porque todos que são guiados pela sua palavra são honrados, são abençoados. Continue tocando, falando e fazendo essa obra maravilhosa, porque o Senhor começou uma boa obra e o Senhor termina. Muito obrigada por tudo. Te amamos e te agradecemos. Amém. Amém, amém.